Fala, engenheiro civil! Tudo bem? Como é que está? Estão assistindo todos os vídeos diariamente? Hoje nós vamos passar um assunto bastante interessante na linha, dos gatilhos mentais, o gatilho da dor e do prazer. E para isso eu vou contar algumas histórias, algumas situações para que você realmente entenda, aprenda na prática. O que nós passamos aqui é interessante, que muitos alunos ou mesmo as pessoas que se interessam pelos meus vídeos falam que bom, a gente não só aprende o que é, mas também como utilizar esses gatilhos. Então, hoje nós vamos falar sobre o gatilho da dor e do prazer. Nesse gatilho é bastante importante que você conheça o seu público-alvo, ok? Ou seja, que você, além de conhecer quais são as pessoas que são possíveis clientes, mas também qual é a situação deles atual. Ou seja, essa pessoa, ela mora numa casa mais popular e você está oferecendo que ele construa uma casa melhor? É para um público-alvo, vamos dizer, de casas de médio ou alto padrão? Ou é um público-alvo para as pessoas terem a sua primeira casa, sair do aluguel, por exemplo? Tá? Então isso é muito importante, porque você conhecendo o seu público-alvo, você vai saber utilizar na sua divulgação, seja lá no Instagram, seja lá em rádio, em TV, em jornais, de qualquer maneira, o conteúdo da sua divulgação, ela pode estar ali embutido vários gatilhos mentais. E um deles é esse, da dor e do prazer. E para isso, como eu estou falando aqui, você precisa conhecer o seu cliente, conhecer o seu público-alvo para que ele torne realmente seu cliente e utilizando os gatilhos mentais. Então, o que você vai fazer? Você conhecendo o seu cliente melhor, você vai tirar as dores deles. Se você conhece o cliente, você sabe o que ele está querendo deixar de ter e o que ele sonha em ter. E aí você, com isso, você vai utilizar desses gatilhos, mostrando as dores, por exemplo, dele ficar e se manter naquela situação, tá? Mostrando, você conhecendo os medos, as dificuldades dele, você vai poder utilizar disso na divulgação, mostrando realmente e ainda mais acentuando, mostrando para ele que se ele continuar naquela situação, ele ainda vai continuar com os problemas, com as dificuldades. Então você aí demonstra também que ele te procurando, ele fazendo uma casa nova, ele construindo um comércio novo, ele vai acabar tendo o prazer, a alegria, ele vai se sentir melhor. Então aí a gente mostra os dois lados, o da dor da situação atual que ele está e da situação transformada. Como que ele poderá estar depois que você fizer, por exemplo, um projeto para ele, uma construção para esse cliente, tá? Então isso tudo é muito interessante no sentido que isso facilita ele tomar uma decisão. Então aquela pessoa que procrastina, ou seja, ela sabe que precisa de uma casa melhor, de um novo comércio, mas ele está deixando para depois. E de repente você se divulga como um engenheiro, um especialista, que pode oferecer esse trabalho, aliviando essas dores e oferecendo e gerando maiores prazeres, no caso de retorno financeiro, se for um comércio, se for uma residência, melhorando o seu conforto, a sua qualidade de vida. Isso tudo você consegue na divulgação usar esses gatilhos, facilitando então que as pessoas decidam por você, tá? Muitas vezes a gente sabe que se você tem aquele público-alvo que é aquele que quer uma casa própria e que ele quer a todo momento sair do aluguel, então é justamente aí, você mostra essa dor que ele tem e o prazer que ele terá com uma casa própria, ok? Então isso é fundamental. A gente percebe que às vezes o médico, ele utiliza disso. Ele fala, olha, se você não fizer essa operação, tá perigoso, você pode ter alguns problemas, pode até morrer, por exemplo, Então, por que nós, engenheiros, arquitetos, também não possamos usar esses gatilhos? Opa! E aí, pessoal, é importante aqui dizer o seguinte, Então, o engenheiro, muitas vezes, ele chega ao ponto, tá, de ter que demonstrar para o cliente que se ele não tiver engenheiro acompanhando a obra dele, ele vai ter, por exemplo, trincas na sua obra, vai ter mau funcionamento da parte elétrica, parte hidráulica. Mostre e comente no seu atendimento com o seu cliente, que existem situações de pessoas que fizeram sua casa maravilhosa e depois queriam usar determinados, por exemplo, equipamentos, utilizando a parte elétrica e não funcionava, ou queimou o aparelho, então, ou seja, por falta de um acompanhamento de um engenheiro. Muitas vezes até mesmo, trincas, fissuras, pintura começa a embolorar, Então a gente tem que muitas vezes demonstrar, quando a gente percebe
né, que o cliente está ainda indeciso e a gente percebe que isso é importante para ele, né? Como eu já falei em outros vídeos, tem que ser algo que seja importante, que ele dê valor, porque senão você vai falar, ele também não vai sentir. Ele tem que sentir que aquilo é um peso. Então, se você vai proporcionar, né, esse prazer, ou seja, aliviar a dor dele em relação a uma casa, né, com possibilidades de trincas, fissuras, problemas elétricos, hidráulicos, isso vai fazer com que ele tome muito mais fácil essa decisão. Né, porque ele precisa de algum empurrãozinho. De repente você fala isso, ele fala, pô, vou contratar de imediato, não tenho mais dúvida, é isso que eu preciso. Então, você é a solução. Você é a solução para evitar as dores e gerar os prazeres necessários. Então, é importantíssimo que você, tendo esse conhecimento, juntamente com todos os outros gatilhos que a gente passou já nesses vídeos, e se você está assistindo até agora, é porque você gostou desse vídeo, então assista os anteriores e recomende também para seus colegas, porque aí a gente vai formando uma comunidade, nós vamos tendo mais pessoas com o mesmo foco, com a mesma afinidade, e isso com certeza gera uma contribuição, né, maior para todos nós, profissionais. Então, se você também sentiu, faltou alguma coisa, quer fazer algum comentário, quer sugerir outros vídeos, comente aqui, ok? E até um próximo vídeo.